Se você procurar o que é ser relevante, você vai achar no dicionário que ser relevante, que a palavra relevante é um adjetivo de dois gêneros, tanto masculino quanto feminino, que significa algo que é importante, algo que tem significado. Também ser relevante significa algo que seja indispensável ou fundamental. E aí a gente pensando sobre ser relevante, eu falei assim, cara, eu tenho pensado muito nisso nos últimos tempos, porque eu acho que a gente nunca viveu um tempo em que a gente precisava mais ser relevante do que o tempo que a gente vive hoje. E eu falei assim, poxa vida, a gente tem tantos evangélicos aqui no nosso estado é o estado mais evangelizado do Brasil, e a gente ainda é o estado que mais bate em mulher dentro de casa, cara. Então a gente está sendo pouco relevante. Só que eu descobri que ser relevante, além de ser tudo isso que a gente viu no dicionário, além de ser um adjetivo, além de ser uma coisa bacana pra caramba, além de ter a ver com exemplo, com amor, com santidade, ser relevante é um mandamento, você sabia disso? Um mandamento. Eu descobri que ser relevante é um mandamento, porque Jesus nos chamou para sermos relevantes. No Sermão do Monte, um sermão muito famoso de Jesus, está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo ali próximo do 15, 16, 17. Jesus, acho que do 13. Jesus diz assim, vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. Ser sal da terra e ser luz do mundo não é uma opção para mim e para você. Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Ele disse que se nós formos um sal que não tem sabor, a gente só serve para ser pisado. Ele disse também que se nós formos uma luz que fica apagada aqui embaixo da mesa, a gente não serve para nada. O que Jesus estava querendo dizer é que nós temos que ser relevantes na nossa vida. Foi isso que ele disse para nós, foi isso que ele disse para os discípulos. É isso que a palavra de Deus diz para nós, que nós precisamos ser relevantes. E isso é um mandamento. E como todo mandamento, a gente precisa da graça de Deus para a gente poder cumprir. E aí eu quero convidar você a colocar o seu coração diante do Senhor agora, para que a gente possa conversar sobre isso, para que o Espírito Santo de Deus possa falar ao nosso coração. Mas coloque o seu coração mesmo, sabe? Não ora por ninguém não, ora por você. Fala assim, Senhor, fala no meu coração aquilo que eu preciso ouvir. Fala comigo hoje, não deixa para amanhã não. Às vezes a gente vem para um culto assim, maneiro pra caramba, e a gente vê um amigo, e às vezes a gente fica olhando e falando assim, poxa, Deus podia falar no coração do pastor Álvaro hoje, mas vamos orar para que Deus fale no nosso coração. Coloca aí o seu coração diante do Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia que foi o Senhor que nos deu. Muito obrigado pelo alimento, muito obrigado, Deus, pelo cuidado do Senhor em todos os momentos. E nesta hora, Deus, nós queremos nos colocar à Tua disposição, Pai, para que o Teu Espírito Santo possa ministrar o nosso coração. Derrama a Tua graça, Deus, derrama a Tua unção sobre cada um de nós, e que esta palavra, Deus, ela possa fazer sentido no nosso coração, que nós possamos sair daqui, Deus, desafiados pelo Senhor, pela Tua palavra, Deus, a cumprir o mandamento que o Senhor mesmo nos deu, de sermos relevantes por onde quer que nós passarmos. Fala, Deus, trabalha no nosso coração, porque essa palavra é Tua, Deus, essa igreja é Tua, essa galera é Tua, tudo é do Senhor, e ao Seu nome, Pai, seja toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Amém? Embora tenha cessado o trabalho, a poeira pairava no ar, levantando uma brisa da noite. O pó assentou-se sobre a testa suada de um trabalhador. À medida que ele observava a destruição dos muros e o trabalho que ainda teria para terminá-los, lágrimas surgiram em seus olhos e correram pela sua face empoeirada, criando uma corrente brilhante de sofrimento. Ele assistia ao pôr do sol, imaginando que Jerusalém nunca seria reconstruída, se perguntando se este era o pôr do sol para o seu povo ou se era simplesmente a escuridão antes de amanhecer. Perto dali, no topo da montanha de Jerusalém, andava Neemias, um judeu
que se tornou autoridade no Império Persa, com sua energia, sinceridade e liderança. Ele foi literalmente um enviado de Deus aos judeus para tentar recuperar e restaurar a sua outrora grande capital, Jerusalém. Neemias ilustra a necessidade da liderança divina e como o Senhor ouve constantemente e responde o clamor do seu povo. A história de Neemias vai inspirar a mim e a você a orar, a se organizar, a se superar e a ser relevante. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Neemias, no capítulo 1. Pode ser no seu celular também, pode ser na sua Bíblia, pode ser no seu tablet, se você for muito rico, pode ser no seu iPad. Recebe aí, irmã, vai que, né? Eu só vou pedir para você não fechar a sua Bíblia, nem desligar o seu celular. Mas não é para você ficar no Facebook, nem no WhatsApp, porque senão eu vou orar para Deus acabar com sua internet 3G e você prestar atenção só aqui. Neemias capítulo 1, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11. Quem achou diz, achei. Amém, acharam, né? Beleza? Neemias 1, de 1 a 11. Se você estranhar um pouquinho a versão, não tem problema não, você vai entender direitinho o texto, tá? A minha versão é a nova versão transformadora, a NVT. Diz assim, ó, estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Versículo 3, eles responderam, as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá, eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então eu disse, ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível que guardas tua aliança de amor leal para os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo, Israel. Confesso que temos pecado contra ti, sim, minha própria família e eu temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste ao seu servo Moisés. Se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo, ouve a oração de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém? Não feche a sua Bíblia, que a gente vai usar alguns desses versículos. Galera, a história de Neemias, ela se passa no Império Persa. A Pérsia, por volta de 537, por ali, antes de Cristo, ela domina a Babilônia. Aí você lembra aí que a Babilônia levou cativo todo o povo de Israel. Teve até uma novela da Globo que se chamou Babilônia. Quem é que assistiu a novela? Ô irmão, deixa eu te falar uma coisa. Vai ler um livro, cara. Vai assistir um negócio de uma série de Netflix. Não fica esse negócio de novela da Globo, não. Isso é ruim. Conselho de amigo, tá? Da última vez que eu disse isso, aí a menina levantou a mão empolgada. Quando ela viu que ninguém levantou, ela foi abaixando devagarzinho assim. Mas não tem nada a ver não, isso aí era só para constranger mesmo, porque a gente faz isso quando a gente está aqui no púlpito. Galera, o Neemias, essa história dele, ela se passa no Império Persa. A Babilônia dominava e exilava o povo judeu. Então a Pérsia vem agora, domina, e aí por volta de 537 a.C., ela se torna o maior império, se torna o império da época. E aí o povo que era cativo da Babilônia, o povo judeu, agora ele está
cativo, vamos dizer assim, do Império Persa. Só que não era bem um cativeiro como a Babilônia era, porque a Pérsia era um povo mais legal do que a Babilônia. Era um povo mais legal porque eles mudavam a galera lá, não mais na força, mas na cultura, né? Aí botava uma mulher bonita para casar com um cara judeu, e aí ele desobedecia a Deus, porque Deus tinha falado para ele não casar. E aí ela ia destruindo a cultura, mas eles eram basicamente um pessoal mais legal do que a Babilônia. Nesse contexto, o povo judeu ele sofria algumas consequências do exílio ainda. Algumas pessoas tinham voltado já para Judá, e outros estavam ainda saindo do cativo, e algumas consequências eram, por exemplo, a forma de adoração, né? Não se tinha mais templo, não se tinha ainda o templo reconstruído, e aquele povo estava ali. Como eu falei, Deus havia ordenado que o povo judeu não se casasse com mulheres estrangeiras, mas o povo se casou, e tudo isso era consequência desse exílio, desse distanciamento do povo. Paralelo a isso, um jovem judeu, leigo, ele vivia no palácio do rei. Ele servia ao rei Artaxerxes como copeiro. Mais para frente, esse jovem Neemias, ele vai ser instituído como governador da província de Judá. A Pérsia dominava tudo, Judá, onde que é a casa do povo judeu ali, era uma província desse Império Persa. E aí mais para frente, Neemias, ele vai ser governador dessa província. Por que eu estou contando essa história para você? Porque Neemias, ele foi relevante para o povo de Israel. Ele foi relevante para o seu povo. E nós precisamos ser relevantes para o nosso povo. Nós precisamos ser relevantes para a nossa família, para os nossos amigos, para as pessoas que trabalham conosco, para as pessoas que estudam conosco. E eu quero compartilhar uma missão de vida que eu coloquei no meu coração há alguns anos atrás com você. E foi uma oração que eu fiz pedindo a Deus graça para que eu pudesse ser relevante na vida de todas as pessoas que passassem pelo meu caminho. E Neemias, ele foi relevante para aquele povo. E nem é muito fácil assim, e é muito teórico dizer assim, a gente precisa ser relevante. Ok, mas o que a gente precisa fazer para ser relevante? Não sei. Não sei porque depende de cada caso, depende de onde você está e depende de com quem você vive. Mas existem algumas verdades e algumas características na história de Neemias que a gente precisa tomar para nós, para que a gente possa ser relevante e fazer alguma diferença na vida de alguém. E a primeira coisa que a gente precisa aprender para a gente poder ser relevante é que a gente precisa se importar com as pessoas. Neemias capítulo 1, no versículo 4, o texto diz assim: quando eu ouvi isso, eu me sentei e chorei. Presta atenção numa coisa, a gente está tão acostumado a perguntar se a pessoa se está tudo bem com a pessoa, que se a pessoa responder não, a gente nem presta atenção, a gente acha que ela respondeu que está tudo bem, a gente continua andando. Sabe por quê? Porque a gente não se importa mais com as pessoas. A gente não tem mais tempo para conversar com a pessoa. A gente caminha junto, convive junto, mas aí de repente o Álvaro fala para mim assim: pô Pedro, o dia está meio ruim. Poxa Álvaro, mas Deus vai te abençoar, cara, tenho certeza que Deus vai te abençoar, e eu vou ali que eu tenho que terminar a mensagem que eu estou preparando para pregar de noite. E é interessante que Neemias, quando Ananias chega lá, quando Anani chega lá, Neemias fala bem assim: e aí cara, como é que está nosso povo? Como é que está nossa galera lá que voltou do exílio? Aí Anani fala: cara, eles não estão bem não. Está muito ruim, está sofrendo, está passando fome, está passando dificuldade. Nossa cidade tem nem mais muro. Aí Neemias fez, sabe o quê? Sentou, chorou, lamentou. E qual foi a última vez que você chorou por alguém que estava sofrendo? Qual foi a última vez que você parou e ouviu o que a pessoa estava dizendo e sentou e falou: caraca, velho, que triste. E você se compadeceu dela. Então, para a gente ser relevante, a gente precisa voltar a se importar com as pessoas. Se a gente não se importa, nada funciona. Nada funciona. Neemias sentou ali, chorou pelo sofrimento daquele povo que era o seu povo. E nós precisamos também nos importar com as pessoas. A segunda coisa que a gente precisa
para ser relevante é orar pelas pessoas. E aqui consiste a maior mentira que todo cristão conta até dentro da igreja. Eu preciso falar isso, infelizmente, mas é. Porque eu vou chegar para vocês no final do culto e vou falar bem assim: galera, eu machuquei o meu pé anteontem. Enfiei o pé dentro do bueiro, torci o pé e caí. E eu queria que vocês orassem por mim. E aí você vai falar assim: beleza, eu vou orar por vocês. Você não vai orar. Porque é assim que a gente faz. A gente fala para as pessoas que a gente vai orar por elas e a gente não ora. Mas isso não acontece aqui em Guaranhuns, tá, Álvaro? Só lá em 23 de maio, porque lá a gente faz isso. Sei que aqui não acontece. Mas muitas igrejas acontece. Porque a gente está tão acostumado a falar assim: não, pô, estou orando por você. Está orando nada. Está orando nada. Então, galera, para a gente ser relevante, para a gente ser relevante para alguém, na vida de alguém, a gente precisa se importar com ela. Se importar de verdade, sabe? Se você perguntar como a pessoa está, você precisa se importar com ela. Mas você também precisa orar por ela. Você precisa orar por ela. Mas tem uma coisa muito interessante aqui, nesse texto, que eu acho fantástico. Fantástico. Neemias e aquele povo cativo era o mesmo povo. Era o povo judeu. Só que Neemias estava benzão na foto, cara. Ele estava lá no palácio, estava de boa. Era um cara temente a Deus, tranquilão. Quando ele ouve que as pessoas estão sofrendo, ele sente isso, e ele se importa, e aí ele ora. Só que Neemias faz mais uma coisa na sua oração. Neemias confessa os seus pecados diante de Deus, enquanto ele clama por aquele povo. E mais, Neemias confessa o pecado daquelas outras pessoas também. E isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Se você ler o versículo 6 e o versículo 7, você vai ver, do capítulo 1, você vai ver que Neemias está falando assim, ó: ouve a minha oração, olha do alto e vê que eu oro noite e dia pelo teu povo. Eu confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado contra o Senhor. Temos pecado terrivelmente contra o Senhor. Não temos obedecido os teus mandamentos. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque a gente aprende uma coisa aqui muito forte e muito importante, para que a gente possa ser relevante. Quando o seu irmão, quando alguém da sua comunidade, ele cair em pecado, você precisa parar de apontar o dedo para ele. Você precisa parar de dizer assim: pô, bem feito, sabia que ia acontecer. Se sabia que ia acontecer, miserável, por que você não foi lá ajudar ele a não cair? Escandaliza comigo não, eu falo assim mesmo, mas é de coração, tá? Não é de maldade não. Sabe por quê? A gente está tão acostumado assim, porque a gente vê um menino que está lá nas drogas, e aí ele morre, e a gente fala assim: mas está vendo? Olha o caminho que escolheu. Só podia dar nisso. Sabe, a nossa misericórdia, ela vem com um senso de justiça, um senso errado de justiça tão grande, que quando eu erro, eu falo assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas quando é o Igor que peca, eu falo assim: Igor, Deus é justiça, mano. Só que Deus é justiça para o Igor, para mim Deus é misericórdia. Entende o que eu estou falando? Neemias vê que aquele povo está sofrendo, está com pecado. Neemias vai, se quebranta diante de Deus e fala assim: Senhor, todos nós pecamos diante do Senhor. Eu, minha família, meu povo, minha galera, a gente está errando. Eu vivi uma comunidade há muitos anos atrás, onde um dos meus líderes, na verdade o meu líder de jovem, ele namorava uma menina que também era da igreja, e essa menina ficou grávida. E aí, cara, abalou demais assim a juventude, abalou demais a galera, e aquela confusão toda na igreja. E daí algumas pessoas, elas falaram assim: caraca, Pedra, como que isso pode acontecer? Como que não sei o que? Eu virei assim e falei: cara, qual foi a última vez que você orou por fulano de tal? Que era o menino dele. Aí o cara não conseguia mais me responder. Aí vinha outra e falava: cara, qual foi a última vez que você orou pelo seu líder de jovem? Aí não conseguia mais me responder. Só que agora que pecaram, que erraram, aí é maneiro, vai meter o pé no cara, né? E Neemias podia sentar ali e falar assim: tá vendo aí? Estou aqui, estou bem, por quê? Porque eu obedeço a palavra,
porque eu sigo os preceitos, e o povo está sofrendo lá, mas não, Neemias confessa o pecado dele e o pecado do povo, e para a gente ser relevante, a gente precisa aprender a fazer oração de confissão, não é porque a gente está aqui em cima, pregando, cantando, que a gente não peca não, querido, às vezes a gente peca mais que vocês aí, e aí a gente precisa vigiar, a gente precisa orar, a gente precisa confessar os nossos pecados, porque nós somos pecadores. E para ser relevante, a gente também precisa se doar pelas pessoas. A gente precisa se importar, a gente precisa orar, a gente precisa confessar o nosso pecado, mas a gente precisa também se doar pelas pessoas. Neemias, no capítulo 1, no versículo 11, ele faz um pedido na oração. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Entendi nada a primeira vez que eu li esse versículo, que eu li a Bíblia, só o capítulo, né? Aí eu falei, hoje eu vou ler só o capítulo 1, aí termina assim, falei, nada a ver, velho, Neemias é muito doido, tem nada a ver, o cara está falando de pecado, ele fala assim, me conceda êxito hoje, que o rei me seja favorável. Só que aí você continua lendo lá no 2, né, velho, você vai para o versículo 4, o rei pergunta assim, o que você deseja que eu te faça, Neemias? Aí você entende, por isso que ele orou para o rei ser favorável para ele. Aí Neemias vai e fala bem assim, se lhe parecer bem, se o rei for favorável, peço que me envie para ajudar, para eu reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Cara, que coisa doida isso aqui não entra na cabeça da nossa sociedade hoje, não entra. Você está bem, está vivendo bem, está com um emprego bom, está com um emprego maneiro, mas você tem um irmão que está sofrendo lá não sei aonde, aí você fala para o seu patrão assim, cara, eu quero ir embora, me manda embora. Para quê, mano? Para eu pegar minha rescisão e eu abençoar a vida daquele cara ali. Não entra na nossa cabeça isso não, velho. Neemias estava bem no palácio, e Neemias vai, ora, pede a Deus, assim, Deus, abre o coração desse rei aí. E aí ele vai lá e fala assim, o rei fala assim, você está triste, cara, você não está, ele falou assim, aí ele contou para o rei porque ele estava triste, e aí o rei falou, o que você quer que eu faça para você? Aí Neemias falou assim, cara, me libera, porque eu quero ir lá, me doar pelos meus irmãos que estão morrendo, e quero construir de novo aquele muro. Talvez o muro para você não signifique nada, cara, porque a nossa cultura, ela é assim mesmo, mas para ele significava muito, era a proteção da cidade. Jerusalém é a cidade da adoração, para um judeu isso é importante demais, demais, demais. E aí Neemias pede, e aí eu aprendo aqui que se a gente não se doar pelas pessoas, a gente não vai conseguir ser relevante, porque eu fico pensando assim, Deus, dentro de toda a glória, se humilhou, Paulo escreve lá aos Filipenses, né? Tomou forma de homem, se humilhou, desceu, viveu, foi humilhado numa morte, na mais humilhante da época de todas, era tipo vestir a camisa do Flamengo hoje, estou brincando, mas Jesus se humilhou, cara, morreu numa cruz, um Deus que é Deus de toda a glória, dono de tudo, criador de todas as coisas, veio aqui para sofrer no meu lugar, no seu lugar, e a gente tem muita dificuldade de doar, e a gente gosta só de se relacionar com quem pode oferecer alguma coisa para a gente, aí a gente não está sendo relevante não, aí a gente está sendo interesseiro, mas a proposta de Deus para nós, é que nós sejamos relevantes, e aí cara, quando você entende que você precisa se importar com as pessoas, orar por elas, que você precisa confessar os seus pecados, no seu relacionamento com Deus, e que você fala assim, cara, eu vou me doar pelo outro, eu vou ser relevante na vida do outro, você precisa também aprender uma outra coisa, que Neemias também nos ensina, porque quando você entende isso, você quer ser relevante, você quer se doar, você precisa ter coragem, para você enfrentar a oposição, e você precisa vencer essa oposição, não é brigando com ela não, você precisa vencer essa oposição na base da oração. Se você tiver com a sua Bíblia aberta ainda, lá no capítulo 4 de Neemias, versículo de 1 a 3 e o 4, diz assim, Sambalate ficou furioso quando soube que estavam reconstruindo o muro, indignou-se e zombou dos judeus, disse na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano, o que esse punhado de judeu fraco pensa que está fazendo? Imagina que serão capazes de construir um muro em um dia só porque ofereceram algum sacrifício? Pensam que pode fazer algo com pedra queimada que tiraram de um monte de entulho? Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou, basta uma raposa subir em cima desse muro aí, dessa pedra,
e aí cai tudo. Então orei. Que massa, né, velho? Que massa. Então orei, ouve Deus, pois nós estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria recaia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros. Legal demais isso, cara. Se fosse a gente, Álvaro, a gente ia lá discutir com os caras. Quem é você para falar que meu muro não vai ficar bom, cara? Tá achando que você é quem? Sabe o que Neemias fez? Neemias orou. Ouve Deus, o Senhor está vendo aí, ó. A gente está sendo ridicularizado. Aí fica um monte de bobão cristão brigando lá no Facebook, porque o pessoal na parada gay lá usa crucifixo para ficar enfiando no ânus e tudo lá. Aí fica um monte de bobão lá, ofendeu minha fé, que a cruz é não sei o quê, não sei o quê. Mano, o cara que faz isso aí, ele tem um problema psicológico muito grave de fazer isso no meio da rua. Depois ele carece de misericórdia. Carece da gente ficar lá brigando, não. Aí a gente quer ser relevante, mas a gente fica brigando, cara, na internet, por causa de negócio. Não, a gente tem que ter princípios, se posicionar e ser relevante. Quer brigar contra a ideologia de gênero, irmão? Ensina as crianças na sua igreja, na comunidade, no local que você está inserido. Acabou, você resolve o problema. Ensina a Bíblia, ensina a palavra. Fica discutindo no Facebook, não. Fica brigando com os outros na rua, não. Saindo no tapa, não. Quer mudar, quer encarar? Tenha um princípio, diga assim, eu sou cristão, meu princípio está aqui, minha ideologia é a palavra de Deus. Se está escrito que aqui é pecado, mas eu não preciso ser ignorante nem maltratar os outros para dizer isso, não. Eu posso ser uma pessoa amável, e eu posso explicar. E aí você pega as crianças e ensina elas, cara. Ensina elas. Você trabalha com o quê? Trabalha atendendo pessoas. Quando você tiver a oportunidade de falar com alguém, você ensina. Você sabe como que você destrói a mentira? Não é se opondo a ela, não, é ensinando a verdade. Ensina a verdade e aí você vai ser relevante. Mas você precisa ter coragem para enfrentar a oposição e vencer. E aí, no versículo 8 do capítulo 4, diz assim: eles planejavam vir lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda na cidade dia e noite para nos proteger. Cara, a oração vence essas coisas tudo. Tudo. Mas você precisa ter coragem e vencer essas oposições com oração. E ainda, você precisa se posicionar diante de injustiças sociais. No meio de tudo isso da história de Neemias, se você ler o seu texto aí com calma, quando você chegar em casa, você vai ver que enquanto isso aí, começou a rolar uma parada lá muito sinistra, relacionada a imposto. As pessoas estavam cobrando dos judeus mais pobres um imposto muito alto, e eles estavam morrendo praticamente de fome. Aí lá no capítulo 5, no versículo 10, Neemias diz assim, capítulo 5, versículo 10: eu, meus irmãos e os homens que trabalham para mim, temos emprestado dinheiro e cereal para o povo. Agora, porém, deixamos de cobrar juros. Devolvam-lhes hoje mesmo seus campos, seus vinhedos, seus olivais e suas casas. Devolvam também a 100ª parte, os juros que cobraram quando emprestaram dinheiros, cereais, vinho e azeite novo. Isso é similar para você em alguma situação? As pessoas não tinham dinheiro, só tinham um terreninho ali. Mas o governo ia lá e emprestava um dinheiro para eles, mas em troca tomava tudo por causa de juro. Parece com alguma coisa isso? E aí Neemias se posicionou: nós não vamos fazer isso não. Nós vamos devolver tudo, nós vamos fazer tudo direitinho aqui, e nós vamos glorificar o nome de Deus, porque nós vamos ser justos. Galera, na boa mesmo, está rolando um monte de injustiça no nosso país. Você quer ser relevante? Se posiciona contra isso. Eu não estou dizendo para você não ser direita nem ser de esquerda, não. Eu não estou falando com você de política, até porque eu acho que Jesus e a sua palavra são suficientes. Você não precisa ter nenhum rótulo. Você pode ter se você quiser. Você não precisa ter nenhum rótulo. Se você for cristão, discípulo de Cristo, isso é suficiente. Você vai se importar com a mulher, você vai se importar com o pobre, você vai se importar com o órfão, você vai se importar com quem necessita, não porque você é de esquerda, ou porque você é de direita, porque você é discípulo de Jesus, e foi isso que Jesus ensinou para você, e isso é suficiente. E para você ser relevante, você precisa se posicionar.
você precisa votar direito, você precisa cumprir suas obrigações legais, civis direito. O que não dá é que a gente critica tanto um sistema, tanto a política, e a gente acaba e faz a mesma coisa. Cheguei na minha dentista, ela falou para mim bem assim: você quer o recibo, você quer a manutenção do seu aparelho com nota ou sem nota? Sem nota é R$100, com nota é 130. 30 é massa, né, velho? 30 conto é... Dá para comer o que aí, Álvaros? Dá para pagar um pastel para a galera, não dá? Dá para pagar pastel, pô, 30, velho. 10 pastéis. Só, cara, que você vai... Só que aí você começa a vender seus princípios, né? Você começa a negociar seus valores. Aí você deixa de ser relevante. Você deixa de ser relevante. Rapaz, vocês estão filmando, eu falei da minha dentista, né? Ah, corta aí, obrigado, tá? Galera, estou acabando já. A gente viu que Neemias ensina a gente a se importar com as pessoas, orar por elas, sentir a dor delas. Ensina que a gente precisa manter o nosso relacionamento com Deus, confessando os nossos pecados, para a gente ser relevante. Que a gente precisa se doar pelas pessoas, se posicionar contra a injustiça, ter coragem para enfrentar os momentos adversos que virão. Mas aí, Neemias também ensina que a gente precisa ser exemplo, cara. Porque para a gente ser relevante, a gente precisa ser exemplo. Sabe o que é exemplo? Você lembra quando você estudava, né? Não tem ninguém tão velho assim. Faça o exemplo. Número 1, a tia botava lá: faça o exercício conforme o exemplo. Aí tinha lá assim, carro, com a sílaba separada. Aí você copiava. Você copiava certo ou você copiava errado? Copiava certo, isso é exemplo. Simples, né? Que legal, simples. E aí Jesus amava as pessoas. Aí a gente está copiando o exemplo ou a gente não está copiando o exemplo? Aí Jesus perdoava quem errava, né? Aí a mulher traía o marido e a galera queria tacar pedra nela. Aí Jesus falava assim: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Só que Jesus confrontava o pecado: vai e não peques mais. Aí hoje acontece isso, a gente taca a pedra. Quando a gente não taca a pedra, a gente é omisso, né? Ah, não, tudo bem, acontece. E deixa a pessoa embora, sem falar para ela que é pecado ou não. A gente precisa ser exemplo. Neemias capítulo 5, versículo 14. Isso aqui também, cara, é forte demais, tá? Depois desse texto aqui, se a gente fosse pentecostal, a gente estava todo mundo rodando aqui no meio dessa igreja. 5,14. Durante os 12 anos que fui governador de Judá, do 20º ao 30º ano, do segundo reinado de Artaxerxes, nem eu, nem meus oficiais cobramos tributos da alimentação da qual tínhamos direito. Os governos anteriores, no entanto, haviam colocado cargas pesadas sobre o povo. Exigiam uma porção de alimento, de vinho e além das 40 peças de prata. Até mesmo os oficiais deles se aproveitavam do povo, mas por temor a Deus não agi dessa maneira. Por temor a Deus não agi dessa maneira. Você quer ser exemplo, cara? Tenha temor a Deus. Tenha temor a Deus. Eu sou muito brincalhão. Vocês perceberam já, né? Eu gosto da zoeira. Eu acho que tem um texto lá em Gênesis que permite a zoeira, né? Fala, e Ló chegou a zoar. Depois você procura lá que tem. Então eu tenho base bíblica para a zoeira. Sou muito da zoeira, mas eu tenho muito medo daqui, Alves. Muito medo, sabe? Porque isso aqui não é meu não, isso aqui é de Deus. Essa palavra aqui, ela é de Deus. Eu tenho muito temor a isso. E Neemias também tinha. E Neemias falou assim, cara, se eu fizer a mesma coisa que esses outros governos estão fazendo, Deus vai cobrar de mim. E a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você não sabia, você descobriu hoje. Então a partir de hoje você vai ser culpado, se você não fizer o bem. E aí é preciso que você seja exemplo para você poder ser relevante na vida das pessoas. Galera, Neemias ensina demais a gente. E eu li
não é uma poesia, né? É uma introdução à história no começo. Vocês lembram quando eu li do rapaz que estava trabalhando? E aí hoje, na hora que eu estava almoçando, eu estava pensando nessa mensagem, e eu falei, poxa vida, a gente vai falar sobre ser relevante. E Neemias foi um cara tão maneiro, e tem um monte de coisa escrita sobre ele. Eu vou escrever uma coisa sobre mim e sobre a galera que vai estar comigo hoje à noite, porque eu sei que Deus vai fazer a gente ir embora diferente daquele culto. E embora a semana esteja chegando ao fim, o trabalho e os estudos de muitos tenham dado uma pausa, a mesma dúvida pairava sobre a cabeça de muitos jovens. À medida que eles olhavam para suas redes sociais e se viam felizes nas fotos, lágrimas surgiam nos seus olhos e corriam nos seus rostos. E apesar de terem mais de 1000 amigos no Facebook, ainda lhes faltava alguma coisa, ainda lhes faltava esperança. Esses jovens pensavam que tudo iria se acabar daquela maneira, desesperançosos. Alguns até pensavam em acabar com suas próprias vidas. Paralelo a isso, num bairro da cidade de Vila Velha, chamado Guaranhuns, se reunia uma juventude. Uma galera que se juntou para louvar a Deus, mas que também não se conformava com o que acontecia à sua volta. Então essa galera decidiu que iria se importar com as pessoas, queria sofrer junto, queria orar, queria confessar seus pecados, queria se posicionar contra injustiças e ser exemplos no temor ao Senhor. Com sua energia, sinceridade e relevância, a juventude da Igreja Batista de Guaranhuns foi literalmente enviada de Deus aos jovens e a todas as pessoas que estavam sem esperança, para recuperar e restaurar, não mais cidades, nem muros como Neemias, mas pessoas e vidas destruídas pela escravidão do pecado. Que eu e você sejamos os novos Neemias, que eu e você reconstruamos pessoas, que eu e você sejamos relevantes para a glória do nome do nosso Deus.